Caro amigos, permita-me compartilhar com você uma poderosa palavra da Bíblia para reflexão e meditação. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Delfi, na Grécia Antiga. Embora essa frase não seja diretamente da Bíblia, ela reflete uma verdade fundamental que encontramos na Escritura. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:3, nos aconselha a não nos julgarmos a nós mesmos com uma autoavaliação inflada, mas a ter uma autoavaliação ajustada, baseada na fé que Deus nos concedeu. Hoje em dia, muitas vezes, nos encontramos em uma busca constante de autoconhecimento, tentando desvendar nossos bloqueios internos e alcançar o máximo de nossas capacidades. No entanto, é fácil nos perdermos no caminho e ficarmos presos a nossas próprias limitações. Ao invés disso, a Bíblia nos ensina que a verdadeira autoconsciência vem ao conhecer Deus e Sua Palavra. Quando nos permitimos ser moldados e transformados pela Palavra de Deus, nossa percepção de nós mesmos também é transformada. Podemos então ver nossas fraquezas e limitações com uma perspectiva mais clara e buscar a ajuda de Deus para superá-las. Que possamos buscar o conhecimento de Deus e permitir que Ele nos guie na jornada de autoconhecimento e transformação. O tema da jornada espiritual é uma rica exploração bíblica. O termo original hebraico para caminhar é halak, frequentemente usado para descrever a jornada espiritual do povo de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 10:12 fala sobre caminhar com o Senhor, halak. No grego, o termo peripátio também significa caminhar, mas implica uma maneira de vida ou comportamento, como em Efésios 4:1. A jornada espiritual está enraizada na história judaica. O povo de Israel experimentou uma jornada física e espiritual no deserto, aprendendo a confiar em Deus. Essa jornada continua no Novo Testamento, como visto em Lucas 24:32, onde os discípulos de Emaús experimentaram a presença de Jesus em seu caminho. O tema da jornada espiritual se estende por toda a Bíblia. Inicia-se com Adão e Eva sendo expulsos do Jardim do Éden, Gênesis 3:23-24, e prossegue com o chamado de Abraão para sair de sua terra natal, Gênesis 12:1-4. Na era do Novo Testamento, é visto na jornada de Paulo para espalhar o Evangelho, Atos 9:15-16. Essa jornada é frequentemente descrita como um caminho estreito, Mateus 7:13-14, e uma corrida, 1 Coríntios 9:24-27. É uma jornada de fé, desafios e transformação, guiada pela graça de Deus e pela presença constante do Espírito Santo. Queridos amigos, nosso relacionamento com Deus cresce à medida que nos envolvemos mais profundamente com Sua Palavra. Estude a Bíblia diariamente, refletindo sobre sua mensagem e como ela se aplica à sua vida. Aplique o que aprender na prática, permitindo que o Espírito Santo guie seus passos. Quando colocamos a Palavra de Deus em ação, experimentamos um crescimento espiritual significativo. O desafio para hoje é escolher um versículo bíblico e aplicá-lo em sua vida. Que a paz e a graça de Deus estejam com você hoje e sempre. A Bíblia apresenta princípios espirituais fundamentais que podem ser aplicados à vida diária. Um desses princípios é o amor ao próximo, como ensinado por Jesus em Marcos 12:31. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento se conecta com outras passagens bíblicas, como Gálatas 5:14, que diz: porque toda a lei se resume em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A aplicação prática desse princípio pode ser vista em atos de bondade e serviço aos outros. Por exemplo, um cristão pode visitar os doentes, alimentar os famintos ou abrigar os necessitados, como ensinado em Mateus 25:35-40. Testemunhos de pessoas que colocaram esse princípio em prática podem ser encontrados em todo o mundo.
desde voluntários em abrigos até missionários em países estrangeiros. Outro princípio espiritual importante é a busca constante por sabedoria divina, como ensinado em Provérbios 3, 13 e 14. Bem-aventurado o homem que achou a sabedoria e o homem que obtém a inteligência, pois mais valiosa do que as pedras preciosas é a sua aquisição. Não se compara a ela qualquer coisa desejável. Essa busca por sabedoria pode ser vista na prática por meio do estudo da Bíblia, oração e comunhão com outros cristãos. Em resumo, os princípios espirituais da Bíblia são fundamentais para o desenvolvimento da fé cristã e podem ser aplicados à vida diária por meio de atos de amor ao próximo e busca constante por sabedoria divina. Testemunhos de pessoas que colocaram esses princípios em prática podem inspirar e guiar outros na jornada espiritual. Eu me recordo do dia em que, após anos de estudos, finalmente recebi a notícia de que havia sido aceito na universidade de minha escolha. A emoção era tanta que mal conseguia acreditar que estava prestes a iniciar uma nova fase de minha vida, uma que estava repleta de desafios e incertezas, mas ao mesmo tempo senti uma ansiedade tremenda. Como seria a vida na faculdade? Eu conseguiria me adaptar às mudanças e ao ritmo acelerado das aulas? E se eu não fosse capaz de me manter financeiramente? Essas dúvidas me incomodavam a todo momento. Foi então que um dia, enquanto passeava pelo campus, vi uma placa com a seguinte frase: "A escolha é sua". Essas palavras me fizeram refletir sobre o poder que temos sobre nossas próprias vidas e sobre as decisões que tomamos. É por isso que hoje eu quero encorajar você a pensar sobre as suas próprias escolhas. O que você deseja fazer com sua vida? Qual é o seu sonho? Não deixe o medo e a incerteza te paralisarem. A vida é cheia de desafios, mas é preciso ter coragem para enfrentá-los e seguir em frente. Não importa o que os outros digam ou pensam, a escolha é sua. Faça com que ela valha a pena. Em Romanos 12, 2, a Bíblia diz: "Não se conformem a este mundo, mas sejam transformados pela renovação da mente, para que experimentem o que é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito." A tradução em inglês é semelhante: "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will." Este versículo é uma chamada para a renovação espiritual, onde a mente é transformada pela palavra de Deus, levando a uma vida mais saudável e plena. Isso é reforçado em outros versículos, como Efésios 4, 23 e Colossenses 3, 10, onde a renovação da mente é mencionada novamente. Ao comparar diferentes traduções, observa-se que algumas versões usam a palavra transformados, enquanto outras usam renovados. Isso sugere que a renovação espiritual não é apenas uma mudança superficial, mas uma transformação profunda que afeta todas as áreas da vida. Uma maneira prática de viver este versículo é estudar a Bíblia regularmente e permitir que ela nos desafie e nos inspire a mudar nossas atitudes e comportamentos. Isso não significa que vamos nos tornar perfeitos, mas que estamos em um processo contínuo de crescimento e transformação espiritual. Em resumo, Romanos 12, 2 nos chama a não nos conformarmos ao mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Isso implica um processo contínuo de crescimento espiritual, que pode ser alcançado através do estudo regular da Bíblia e a disposição de mudar nossas atitudes e comportamentos. A verdade eterna de que Deus é amor, 1 João 4,8, se manifesta na sua natureza santa, 1 Pedro 1,16, e na sua graça, Efésios 2, 8, 9.
Essa verdade está firmemente enraizada nos princípios do cristianismo e se desenvolve ao longo da Bíblia, desde a criação até a redenção. O amor de Deus se manifesta em sua atitude benevolente para com a humanidade, desde a criação do homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1:27, até a encarnação de Jesus Cristo, que veio para salvar o mundo. João 3:16. A graça de Deus é ainda mais evidente na sua decisão de perdoar os pecados dos homens através da morte expiatória de Cristo. Romanos 3:23-24. O amor de Deus também é refletido em sua atitude de bondade e compaixão para com aqueles que sofrem. Salmos 34:18. Além disso, o amor de Deus é eterno e inabalável, não mudando com o tempo ou com as circunstâncias. Jeremias 31:3. A verdade eterna do amor de Deus tem uma aplicação prática para a nossa vida diária. Nós somos chamados a amar os outros da mesma forma que Deus nos ama. João 13:34-35. Mostrando compaixão e bondade para com aqueles que sofrem, perdoando aqueles que nos feriram e buscando sempre a justiça e a verdade. Portanto, a verdade eterna do amor de Deus é uma verdade fundamental do cristianismo e se manifesta em todos os aspectos da vida cristã, desde a crença até a ação. O desenvolvimento de aplicativos contemporâneo enfrenta desafios como a necessidade de escalabilidade, segurança e entrega rápida de software. Para superar essas dificuldades, é importante adotar práticas ágeis e utilizar tecnologias modernas, como o desenvolvimento orientado a microserviços e o uso de containers, como o Docker. Um exemplo prático é o caso da empresa Netflix, que migrou sua arquitetura para uma base de microserviços, permitindo que cada serviço seja desenvolvido, implantado e escalado independentemente. Isso possibilitou que a empresa entregasse novas funcionalidades mais rapidamente e com maior estabilidade. Além disso, é fundamental seguir princípios bíblicos, como a busca pela excelência, Eclesiastes 9:10, e a colaboração, Eclesiastes 4:9-10, para construir equipes fortes e produtivas. Outra iniciativa bem-sucedida é a do Banco Brasileiro Nubank, que adotou uma cultura de experimentação e aprendizado contínuo, utilizando o desenvolvimento ágil e a entrega contínua para garantir a qualidade do seu produto e a satisfação dos clientes. Por fim, é importante manter uma mentalidade aberta à inovação e estar sempre atento às tendências e avanços tecnológicos para garantir que as soluções de software sejam relevantes e competitivas. A doutrina cristã, em seu amplo espectro, apresenta diversas perspectivas sobre a natureza de Deus e sua relação com a humanidade. A salvação, ou plano de redenção, é um tema central nesse contexto. Segundo a teologia cristã, a humanidade está em um estado de pecado e separação de Deus, e Jesus Cristo, por meio de sua vida, morte e ressurreição, oferece a possibilidade de reconciliação. Esse plano de redenção tem implicações significativas para a igreja. A igreja é vista como o corpo de Cristo, um grupo de crentes unidos pela fé em Jesus e sua obra redentora. A tarefa da igreja é compartilhar essa mensagem de esperança e reconciliação com o mundo. Olhando para o futuro, a teologia cristã sustenta que haverá um dia em que Jesus retornará e o mundo será transformado. Essa crença em um futuro de justiça e paz tem um profundo impacto prático na vida dos crentes, motivando-os a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Em resumo, a doutrina cristã, com sua ênfase no plano de redenção, tem implicações significativas para a igreja e a vida individual. A crença em um futuro de justiça e paz, bem como a responsabilidade de compartilhar a mensagem de esperança, são aspectos práticos que dão forma à vida dos crentes. Exercícios espirituais.
Pratique a meditação guiada por 10 minutos todos os dias. A prática regular ajuda a conectar-se com sua espiritualidade e alcançar a paz interior. Aplicações familiares. Compartilhe uma oração antes do jantar, como uma forma de agradecer pelos alimentos e pelos momentos de união da família. Isso incentiva a gratidão e fortalece os laços familiares. Desafios no trabalho. Antes de iniciar suas atividades, dedique alguns minutos para orar e pedir orientação divina para enfrentar as tarefas do dia. Isso ajuda a manter a paz e a concentrar-se melhor no trabalho. Orientações para relações. Na hora de resolver problemas em relacionamentos, faça uma pausa para refletir e orar antes de responder. Isso pode ajudar a evitar conflitos desnecessários e promover a resolução pacífica. Guias de oração. Comece seu dia orando pela paz e pelo bem-estar dos seus entes queridos. Agradeça por tudo o que tem e peça orientação para enfrentar os desafios do dia. No final do dia, dedique alguns minutos para refletir sobre as ações do dia e fazer uma oração de agradecimento por tudo o que conquistou. Isso ajuda a manter a perspectiva e a gratidão no coração. Refletindo sobre as lições aprendidas, podemos resumir que a prática da gratidão, a realização de ações altruístas e a conexão com a natureza são fundamentais para a felicidade. A gratidão nos ajuda a apreciar o que já temos, enquanto as ações altruístas nos tornam mais conectados com os outros. A conexão com a natureza, por sua vez, nos lembra de nosso lugar no universo e nos ajuda a encontrar paz. Para colocar essas lições em prática, podemos começar fazendo uma lista diária de 3 coisas pelas quais estamos gratos, realizando pelo menos uma ação altruísta por semana e passando mais tempo ao ar livre. Essas ações podem parecer simples, mas podem fazer uma grande diferença na nossa felicidade geral. Além disso, estabelecer metas claras também é importante para nos manter motivados e focados. Uma meta poderia ser meditar diariamente por 10 minutos para cultivar a gratidão ou fazer um voluntariado mensal para ajudar a comunidade. Para implementar essas mudanças de hábito, é importante começar com pequenas alterações e ir aumentando gradualmente. É fácil ficar frustrado se tentarmos mudar tudo de uma vez, mas se fizermos pequenas alterações ao longo do tempo, elas se tornarão hábitos naturais. Em resumo, a felicidade é algo que podemos cultivar ativamente através da prática da gratidão, ações altruístas e conexão com a natureza. Estabelecendo metas claras e mudando nossos hábitos, podemos tornar essas lições uma parte integral de nossa vida diária. Vamos nos unir em oração, depositando tudo em Deus, que é nosso refúgio e força. Permitamos que sua presença nos conduza a um momento de profunda rendição e compromisso. Seja essa uma hora de renovação, para que possamos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações e medos, abrindo o nosso coração para a sua vontade. Que nosso compromisso seja renovado, para que possamos viver com mais intensidade e alegria, fazendo a diferença no mundo que nos rodeia. Em nossa oração, peçamos também por aqueles que precisam de esperança e força nesse momento. Que o amor de Deus os alcance, trazendo cura e restauração. Encerramos esta oração com uma bênção, pedindo que o amor de Deus encha os nossos corações e nos guie sempre. Que possamos refletir esse amor em todas as nossas ações e relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém.